Uma dúvida frequente de alguns investidores e que talvez já tenha sido a sua é com respeito aos melhores segmentos de fundos imobiliários para se investir. Qual é o melhor? Fundos imobiliários de tijolo ou fundos imobiliários de papel? Sabemos que esses são os dois principais tipos de fundos imobiliários que existem. E com tantas opções, podemos acabar não sabendo em quais investir para ter uma maior rentabilidade a longo prazo. Nesse vídeo eu vou mostrar quais os pontos positivos e negativos desses dois segmentos de fundos imobiliários e dessa maneira você vai saber qual é o melhor tipo para o seu perfil de investidor. Beleza? Sempre lembrando, pessoal, que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Eu vou usar aqui para poder simular esses pontos positivos e negativos o GARI 11, que atualmente é um fundo imobiliário de tijolo de base 10, e também o MXRF 11, que é um fundo imobiliário de papel de base 10. Primeiramente, como é que os fundos imobiliários de tijolo eles funcionam? Tem diferentes setores de fundos imobiliários de tijolo. Temos fundos de shopping, fundos de logística, de imóveis comerciais, educacional e assim por diante. Esses fundos imobiliários, eles compram ou constroem imóveis de acordo com seu segmento e eles alugam aquele imóvel para outras empresas. E o aluguel que ele recebe desses inquilinos, ele repassa uma porcentagem para quem é cotista do fundo. Fundos imobiliários de tijolo, eles recebem ali um rendimento mensal através dos aluguéis. Já os fundos imobiliários de papel é como se eles fizessem empréstimos. Então, aquele devedor que pegou o empréstimo emprestado com fundo imobiliário de papel, ele se compromete no decorrer do tempo a devolver aquele valor que ele pegou emprestado com acréscimo de juros. E nessas duas situações, pessoal, existe o risco. Nos fundos imobiliários de papel, tem o risco do devedor que pegou o empréstimo emprestado não honrar com o compromisso que ele assumiu mensalmente de pagar o fundo, dando assim calote para o ativo. E essa situação de CRI muitas vezes é uma situação que para se resolver leva um bom tempo. E já os fundos imobiliários de tijolo, o que pode ocorrer também é o calote. No caso, o inquilino ele não pagar o aluguel mensal. Porém, essa situação do fundo imobiliário de tijolo é mais fácil de se resolver porque o fundo ele pode entrar com um pedido de despejo daquele inquilino e, consequentemente, ele pode arrumar um outro inquilino para ocupar aquele espaço que ficou vago. Então, quando ocorre algum tipo de calote, seja ele fundo imobiliário de papel ou de tijolo, a situação dos fundos imobiliários de tijolo é mais fácil, mais simples de se resolver do que os fundos imobiliários de papel. Outro ponto também tem a ver aqui com a rentabilidade, no caso, os rendimentos que os fundos imobiliários de papel e de tijolo eles pagam. Observe só o MXRF 11. Se eu pegar aqui a sua cotação ajustada, então, esse gráfico aqui de cotação ajustada, ele calcula a variação do preço do ativo juntamente com os proventos que o fundo ele pagou no decorrer aqui dos últimos 12 meses. Então, podemos ver que a situação do MXRF11, ela se modificou muito pouco. Aqui no dia 18 de nove de 2023, é como se o MXRF11 estivesse valendo aqui R$ 9,89 e agora essa última cotação, que foi aqui o dia 14 de nove de 2024, está valendo R$ 10. Então podemos notar o seguinte, que apesar do MXRF11 ter pago rendimentos durante esses últimos 12 meses, provavelmente aqui a sua cotação ela caiu. E se pegarmos aqui a sua cotação padrão, podemos ver exatamente isso. Não houve muita variação com respeito ali à sua cotação ajustada, porque a cotação do MXRF11 ela caiu no decorrer do tempo. E se descermos aqui, ó, com respeito aos rendimentos do MXRF11, podemos notar os últimos 5 anos que ele pagou rendimento, tem uma alta variação. Um mês ele paga um valor, outro mês ele paga outro. Se pegarmos aqui, ó, o ano de 2019, ele vinha pagando aqui na faixa dos 9 centavos, 8 centavos em alguns meses. Aqui no ano de 2020 ele caiu bastante, até para 6 centavos, pagando geralmente, depois aumentou. O ano de 2023 estava pagando aqui até 12 centavos durante alguns meses, agora já diminuiu aqui para 9 centavos. Então o fundo de papel ele sempre tem essa oscilação com respeito aos seus rendimentos. Não são rendimentos que muitas vezes vão crescer. Ano após ano, os rendimentos de um fundo ele pode cair no decorrer do tempo, até porque os fundos imobiliários de papel eles dependem bastante dos seus indexadores, seja ele o índice IPCA ou o índice CDI. Observe a diferença aqui para o GARI 11. Se pegarmos aqui a sua cotação ajustada que calcula a cotação do ativo, no caso que ele se valorizou juntamente com os rendimentos, podemos ver que é totalmente diferente. O GARI 11 saiu aqui dos R$ 8,15 e bateu aqui os R$ 9,16. Então, quem investiu no GARI 11, houve aí uma valorização real. Apesar da sua cotação não ter variado muito, né? Ele é um fundo bastante estável.
Lá no mês 9 de 2023, ele estava custando aqui R$ 9,13 e agora está custando aqui R$ 9,16. Então, a diferença é realmente muito pouca. O que fez a diferença foi exatamente os rendimentos que o Gary 11 ele pagou. E se descermos aqui, podemos notar o seguinte também. Observem como é totalmente diferente o gráfico do Gary 11 comparados com o MXRF11. Ele paga aqui de uma maneira muito mais constante. Então, você consegue ter uma previsibilidade para o futuro. O que é que o fundo ele vai pagar nos próximos meses se não ocorrer nenhum tipo de calote no ativo. E a expectativa de fundos imobiliários de tijolo é que anualmente eles aumentem os seus rendimentos. Aqui o Gary 11 ficou durante algum tempo sem aumentar seus rendimentos por causa da sua alavancagem. Porém, a partir do momento que ele conseguiu diminuir a sua alavancagem, nota-se que ele começou a aumentar os rendimentos que ele pagava para os seus cotistas. E podemos comparar isso, pessoal, com outros fundos imobiliários. Se pegarmos aqui um fundo imobiliário bem conhecido de papel, que é o HGCR11, observem também com respeito ao seu gráfico de dividendos. Deixa eu abrir aqui para vocês verem a diferença de um fundo de papel para um fundo de tijolo. Se pegarmos aqui o seu gráfico de dividendos dos últimos 5 anos, observem como tem uma variação. Durante esse período aqui, 2020, ele pagou muito pouco em rendimentos, 48 centavos. Antes ele vinha pagando aqui na faixa de 60, chegou a pagar 74, caiu aqui, depois aumentou novamente. Ano passado, ano de 2022, 2023, vinha pagando aqui na faixa de R$ 1,20 e agora tem voltado a cair. Então isso é típico dos fundos imobiliários de papel. Eles têm essa variação com respeito aos seus rendimentos por causa dos seus indexadores. Então você não consegue ter uma previsibilidade para o futuro. Observe a diferença para outro fundo de tijolo, o HGRU11. Se eu descer aqui com respeito ao seu gráfico de rendimentos, observe a estabilidade que ele tem com respeito aos seus rendimentos. Além dos seus rendimentos crescer no decorrer do tempo. 2019 vinha pagando aqui na faixa dos 68 centavos por cada cota, depois aumentou aqui para 72 centavos em 2021, aumentou novamente aqui para 82 centavos no ano de 2022, 2023 85 centavos e agora tem permanecido aqui na faixa dos 85 centavos e tem expectativa de aumentar. E outro ponto interessante dos fundos imobiliários de tijolo que é possível fazer, que nos fundos imobiliários de papel não é possível fazer, é o ganho de capital. Então, o fundo ele pode vender imóveis que ele tem no lucro e repassar esse lucro para os seus cotistas. Por esse motivo, aqui tem algumas épocas aqui do ano, em especial no fechamento de semestre, que fundos imobiliários de tijolo eles pagam um rendimento maior para os seus cotistas, exatamente por causa desse lucro de capital que ele consegue através das vendas. Então, é uma coisa que o fundo imobiliário de tijolo ele consegue e o fundo de papel ele já não consegue fazer muito isso. Então, de um modo geral, pessoal, para quem busca uma rentabilidade mais estável, rendimentos mais estáveis, uma previsibilidade para o futuro e uma maior rentabilidade no decorrer dos anos, os fundos imobiliários de tijolos são os mais aconselháveis. Porém, isso não quer dizer que você não deva investir em fundos imobiliários de papel. E por qual motivo que eu falo isso? Porque até depender da época, da fase, os fundos imobiliários de papel eles vão pagar muito mais do que os fundos imobiliários de tijolo. Como eu mencionei aqui, tem algumas épocas que os fundos imobiliários de papel pagam rendimentos muito bons. Aqui, por exemplo, o MXRF11 chegou a pagar 12 centavos em um fundo que é de base 10. A rentabilidade mensal dele, em algumas épocas, chegou a ser superior a 1%, a 1,16%, a 1,17%, chegou até a 1,22%. Já os fundos imobiliários de tijolo, eles não têm essa alta rentabilidade como os fundos imobiliários de papel podem ter em algumas épocas do ano. Se pegarmos aqui o HGRU11, podemos notar que seus rendimentos ficam aqui na faixa de 0,62, 0,74, 0,73 e aquelas épocas que ele paga um rendimento maior devido ao ganho de capital que ele tem uma rentabilidade maior. Porém, podemos notar que nos meses que não ocorre ganho de capital, sua rentabilidade não alcança 1% ao ano. Então, esse é o diferencial dos fundos imobiliários de papel. Até depender da fase do seu indexador, ele pode pagar rendimentos muito bons. Então, é aconselhável você ter uma porcentagem de cada um. Você tem uma porcentagem de fundos imobiliários de papel e também uma porcentagem de fundos imobiliários de tijolo. Agora, quem vai decidir qual é a porcentagem que você terá em cada um desses segmentos é você. Você vai ver o seu perfil de investidor e dessa maneira você vai ver o que é melhor, o que é que você se sente mais tranquilo para poder fazer na sua carteira de fundos imobiliários. Então, pessoal, essa é a minha opinião. Como eu mencionei, é importante você ter os dois, tanto fundos imobiliários de papel como fundos imobiliários de tijolo, para que você monte uma carteira bem diversificada, segura, estável e que no longo prazo vai lhe trazer uma boa rentabilidade, beleza?
Deixe aí nos comentários sua opinião sobre esse assunto. O que é que você acha melhor? Fundos imobiliários de tijolo ou fundos imobiliários de papel? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.